Programa Mensageiros do Evangelho. Criação e apresentação de Wagner Maciel. A Bíblia Sagrada afirma, na segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo de número 2, a partir do verso de número 1 ao verso de número 11, nós vamos ter a descrição, a narrativa de como será a vinda do anticristo. Quem será o anticristo? O anticristo será um grande líder. Será um homem dotado de superpoderes, fora do comum, fora do normal. Como isso vai acontecer? Depois que Jesus vier nas nuvens dos céus para arrebatar a igreja, e quando eu falo arrebatar a igreja, são todos aqueles que aceitaram a Jesus como seu único e suficiente Salvador. E agora os seus nomes estão escritos lá no céu, no livro da vida. Estes são chamados também dos salvos, dos escolhidos, dos eleitos, daqueles que abandonaram as práticas mundanas. Estes são aqueles que se afastaram desse sistema ardio e perverso. E agora eles estão caminhando de mãos dadas e abraçados com Jesus, mesmo aqui, neste mundo caótico, mas estão firmes na fé, sem recuar, sem vacilar, olhando sempre para frente. São estes que compõem a igreja que Jesus voltará para buscar, para levar para o céu, para que aonde ele esteja, os salvos, os escolhidos, os eleitos também estejam. Esta é a sua promessa, que está registrada no Santo Evangelho de João, capítulo de número 14, verso de número 2. Agora, quando Jesus voltar para levar os seus desta terra, este mundo vai entrar num período chamado de grande tribulação. Uma tribulação jamais vista em toda a história da humanidade. E então, com o desaparecimento de milhões e milhões de pessoas em todo o mundo, esse sistema vai ruir. E então vai aparecer este homem que a Bíblia o identifica como a besta. A Bíblia o identifica como o anticristo. Aquele que se opõe contra Cristo. Aquele que se opõe contra o próprio Deus. A Bíblia diz que o seu poder, o poder que este personagem terá, vai proceder, é proveniente do próprio diabo. Ele estará cheio, repleto e transbordante do poder e da autoridade do diabo. As Escrituras afirmam que este personagem vai operar grandes milagres e grandes maravilhas, a fim de enganar a toda a humanidade. Aqueles que ficaram por ocasião do arrebatamento, aqueles que ficaram aqui, e muitos que se dizem cristãos, que se dizem crentes, vão ficar aqui, porque não levam a sério a sua vida espiritual, porque vivem brincando com a palavra de Deus, com as Escrituras sagradas,
quando Jesus voltar, estes mesmos cristãos, estes mesmos crentes vão ficar aqui para a grande tribulação. E este personagem vai operar grandes milagres e grandes maravilhas. E as escrituras sagradas afirmam que muitos vão crer, vão acreditar, vão ser enganados por conta de tamanhos milagres e tamanhas maravilhas operados por este personagem, porque não conhece as escrituras. Não adianta ter uma Bíblia dentro de casa, aberta no Salmo 23, no Salmo 91. Se você não ler, se você não estudar, não procurar compreender, entender o que está escrito nela. Tudo o que eu estou te falando aqui está escrito nessa mesma Bíblia que você tem aí dentro de sua casa. Mas o que eu estou te falando aqui, talvez você nunca ouviu falar, que vai aparecer este personagem no fim dos tempos, logo depois do arrebatamento da igreja. A Bíblia diz, as escrituras dizem, que ele vai se levantar contra tudo o que é sagrado, tudo o que é divino. Ele vai ser inimigo, vai perseguir todos aqueles que conhecem as escrituras, mas que ficaram aqui. Porque muitos que conhecem as escrituras, mas que não vivem as escrituras, não obedecem à palavra de Deus. Porque não adianta eu estar dentro de uma igreja todos os dias da semana, se eu não obedecer à palavra de Deus, se eu não me santificar, se eu não for fiel, se eu não viver a palavra de Deus na minha vida. E o anticristo vai perseguir todos aqueles que conhecem as escrituras e que não vão aceitar o seu governo. A Bíblia Sagrada diz que ele vai se apresentar como próprio Deus. Ele vai se assentar no grande templo em Jerusalém, em Israel, que esse terceiro templo, no qual o anticristo vai se assentar, a sua pedra fundamental já está sendo lançada em Israel. O terceiro templo, profetizado nas escrituras, que haveria de existir no fim dos tempos, já está em processo, em fase de construção em Israel. E será neste terceiro templo que o anticristo vai se assentar para se declarar o próprio Deus, para que todos o adorem, que se prostrem, que se rendam e lhe prestem culto e adoração. Mas então, nesse mesmo período da grande tribulação, um período de 7 anos, diz as escrituras, 3 anos e meio de paz, porque ele vai restabelecer a paz e a harmonia em toda a terra, por 3 anos e meio. Mas na fase final, o restante, os 3 anos e meio finais, vai haver uma quebra no seu governo. E ele vai, então, mostrar, se manifestar, se revelar quem de fato ele é. Porque até então, ele se apresentou como um grande líder. Ele se apresentou como alguém que trouxe a paz e a harmonia para o mundo que estava caótico, que estava em crise.
Mas então depois ele vai se revelar que ele é a besta, que ele é o anticristo, e vai estabelecer um reinado de terror por toda a terra. Vai se levantar também o falso profeta, que vai ser alguém que vai lhe assessorar, alguém que vai estar junto do anticristo. E este falso profeta também será dotado de superpoderes, que até fogo fará cair do céu, e todos vão ficar assombrados com tamanha demonstração de poder e de autoridade. Mas este poder e essa autoridade é proveniente e é advindo do inferno, do diabo, a fim de enganar a humanidade. E então vai ser proposto e implantado uma marca para todos serem marcados, que nós conhecemos como a marca da besta, onde sem essa marca ninguém pode comprar, ninguém pode vender, ninguém pode fazer absolutamente nada sem essa marca, que será implantada pelo anticristo, pelo falso profeta. E quem não aceitar essa marca será perseguido, sentenciado de morte. Mas a grande maioria vai aceitar a marca com muito prazer. Quem não aceitará, aqueles poucos que restaram, que conheceram as Escrituras. Mas eu quero nesse momento finalizar essa mensagem, prometendo continuar em programas posteriores. Isso aqui não é para te assustar, não é para te causar pavor, assombro. É para você tomar uma decisão na sua vida, entregar ela nas mãos de Jesus, enquanto é tempo.